O Brasil está passando por uma grande mudança no modelo de crédito imobiliário e agora vamos tentar entender o que isso significa na prática. O governo, por meio da Caixa Econômica Federal, anunciou que o valor máximo do imóvel financiado no Sistema Financeiro da Habitação, o SFH, passou de 1,5 milhão para 2,25 milhões de reais e agora é possível financiar até 80% do valor do imóvel. Mas será que essa mudança vai trazer realmente um benefício para as famílias de classe média, como diz o governo? Ou estamos apenas olhando para mais uma armadilha financeira, onde a população acaba se endividando para sustentar a economia? Hoje, vamos analisar as vantagens, os riscos e discutir o que realmente está por trás dessa mudança. Fique ligado. Antes dessa reforma no crédito imobiliário, as regras eram mais restritas. No Sistema Financeiro da Habitação, o SFH, o limite máximo do imóvel financiado era de 1,5 milhões de reais. Isso significava que quem queria comprar um imóvel mais caro, por exemplo, em grandes centros urbanos ou bairros nobres, não conseguia utilizar o SFH e tinha que recorrer a outras linhas de crédito com juros mais altos. Além disso, o financiamento via SFH podia cobrir até 80% do valor do imóvel, mas em muitos casos, as famílias de classe média precisavam dar uma entrada significativa ou buscar crédito no mercado privado, onde as condições eram mais rigorosas. Ou seja, a classe média que buscava imóveis de até 1,5 milhão ou que precisava financiar valores acima disso, enfrentava barreiras financeiras significativas. Agora, com a mudança anunciada, o governo aumentou o teto para o financiamento no SFH de 1,5 milhões para 2,25 milhões de reais. Isso amplia consideravelmente as opções de compra para quem está na faixa da classe média alta, especialmente em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, onde os imóveis ultrapassam facilmente os 1 milhão de reais. Além disso, a Caixa Econômica Federal vai financiar até 80% do valor do imóvel, o que significa que o comprador pode pagar menos como entrada e financiar uma parte maior do valor. Essa medida visa dar mais acesso à classe média, permitindo que ela adquira imóveis de maior valor com melhores condições. E tem mais: os juros, que antes eram altos em determinadas faixas, começam a apresentar condições mais vantajosas para o comprador. Então, o que isso realmente significa para o consumidor? A primeira impressão é de que as condições ficaram mais vantajosas. Mas vamos pensar um pouco mais a fundo. Primeiro, o aumento no teto de financiamento. Para quem estava à margem do SFH, como famílias com renda média alta que não conseguiam financiar imóveis mais caros, essa medida pode ser vista como uma grande oportunidade. Você consegue agora comprar imóveis maiores em regiões mais valorizadas, com financiamento em melhores condições. Mas, e os riscos? A classe média, que antes não precisava de tanto financiamento, agora pode estar sendo empurrada para assumir dívidas mais pesadas. Quanto maior o valor do imóvel, maiores as parcelas e mais longo o prazo de pagamento. Em um cenário de juros altos, como o que temos enfrentado nos últimos anos, isso pode se traduzir em um grande comprometimento de renda por muito tempo. E quem já está endividado sabe que as dificuldades aumentam quando há uma recessão ou crise econômica. Agora, vamos falar sobre o real foco dessa mudança: a classe média. Hoje, é ela quem paga a maior parte dos impostos no Brasil. E os impostos são uma das principais fontes de financiamento para os programas sociais do governo. Mas por que a classe média está no centro dessas mudanças? A resposta pode estar no seguinte:
Enquanto as classes mais baixas têm acesso a programas de subsídio direto, como o Minha Casa Minha Vida, e as classes mais altas já conseguem acessar crédito de outras formas, a classe média representa um segmento considerável da população que, ao ser incentivada a comprar imóveis mais caros e assumir dívidas mais altas, acaba sendo parte essencial do ciclo econômico. Ao aumentar o acesso ao crédito, o governo movimenta a economia, principalmente no setor da construção civil. E, ao mesmo tempo, há uma estratégia implícita. A classe média, com suas dívidas, tem mais dificuldade de reduzir sua carga tributária ou se rebelar contra o sistema. Afinal, se você tem uma dívida de 30 anos com o banco, precisa continuar trabalhando para pagar a parcela do financiamento e fica mais difícil escapar dessa pressão econômica. E se você está gostando do vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se já. O impacto dessa medida no futuro pode ser significativo. No curto prazo, teremos uma aceleração da construção civil e um aumento no consumo, já que muitas pessoas vão utilizar o crédito para financiar a compra de imóveis. O governo, por sua vez, terá uma maior arrecadação de impostos, devido ao aumento das transações e movimentações no setor imobiliário. Mas o grande ponto de atenção é o endividamento da população. Se muitos assumem dívidas grandes para pagar por imóveis de valor elevado, a capacidade de consumo de outros produtos e serviços pode ser prejudicada. E em momentos de crise, essa classe média endividada pode ser a mais afetada. Por outro lado, há quem veja a medida como uma oportunidade para as famílias de classe média finalmente poderem conquistar a casa própria, com mais condições financeiras de realizar esse sonho. Mas a grande questão é, a médio e longo prazo, essa mudança vai sustentar a classe média ou a deixará em uma situação mais vulnerável, presa ao crédito e com poucas alternativas para mudar de vida? Então, fica a pergunta: essa mudança no crédito imobiliário vai ajudar ou prejudicar a classe média brasileira? O foco em aumentar o acesso ao crédito pode ser positivo, mas devemos ficar atentos aos riscos de endividamento excessivo. A classe média, que já sustenta uma boa parte da arrecadação tributária do país, agora tem um papel ainda mais central no financiamento da economia. Mas será que, ao estimular esse endividamento, estamos apenas criando um ciclo vicioso onde as pessoas vão precisar trabalhar cada vez mais para pagar suas dívidas? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que essa mudança é positiva ou negativa? E quais os impactos disso para o futuro? Vamos conversar sobre isso.